E aí, pessoalzinho lindo do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma atualização aqui do nosso canal. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever e tocamos o barco aqui, cheio de notícias. Ontem a gadaiada se reuniu lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E olha, eles estavam esperando 500 mil de pessoas e disse que foi muito mais que isso, mas na verdade, as fotos provam o contrário. E, inclusive, a Polícia Federal quer incluir fala de Malafaia na investigação, golpista. Vamos abrir aqui o portal Brasil 247. Que, segundo o ministro Rui Costa, Bolsonaro confessou crimes em ato lá na Paulista ontem. Vamos ver aqui. Segundo o ministro da Casa Civil, a manifestação bolsonarista de domingo foi muito aquém do que os próprios organizadores vinham divulgando. O ministro Rui Costa afirmou que o discurso de Bolsonaro no ato do último domingo, ou seja, ontem em São Paulo, surpreendeu, porque foi uma confissão de crimes praticados. Segundo o ministro, o público do ato na Avenida Paulista decepcionou as organizações, os organizadores. A manifestação foi muito aquém do que os organizadores vinham divulgando. A surpresa é só em relação ao conteúdo da confissão dos crimes praticados pelo Bolsonaro, segundo Rui Costa. O Brasil inteiro ficou surpreso. Talvez seja a primeira vez na história que alguém chama um evento em praça pública e confessa o crime. Ele vai além disso, pede anistia aos crimes praticados. Bolsonaro realmente surpreendeu, né? Porque nessa fala intrínseca dele, ele praticamente confessou, né? Quando ele pede anistia, ele não está pedindo anistia para todo mundo que está preso, que foi lá, os soldadinhos de chumbo. Porque para Bolsonaro tanto faz, essas pessoas simplesmente são peças que eles usam na hora que bem querem. Mas Bolsonaro, quando fala de anistia, está querendo salvar a si próprio, porque sabe muito bem o que o aguarda, e o que o aguarda é cadeia. É um negócio inusitado de alguém confessar que fez a prática criminosa, completou o ministro. No último domingo, os bolsonaristas agitaram bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo Bolsonaro para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado que a cada dia se agravam. O evento lotou a Paulista, segundo relatos. Eles jogam 600 mil, né? Outros órgãos falam que teve 180 mil, enfim, tinha lá uma quantidade expressiva de pessoas, mas claro, né? O fundo verdadeiro foi que eles se decepcionaram, né, com a quantidade de pessoas que estavam esperando muito mais que aquilo. Fala de Bolsonaro vai para inquérito como prova de que ele planejou o golpe. Diz aqui a Juliana Dalpiva, do ICL Notícias, portal aqui. A Polícia Federal vai anexar no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado o discurso do ex-presidente na Avenida Paulista como prova de que houve ações concretas para o golpe e que ele sabia e participou ativamente do movimento. Juliana Delpiva, a coluna, né, do ICL Notícias, conversou com investigadores que trabalham no caso, que avaliam que a menção da minuta feita por Bolsonaro no discurso do domingo foi uma admissão, entre aspas. Ele admite que ela existe, o que é inegável, afirmou o investigador. Para a Polícia Federal, a fala reforça um conjunto de evidências que demonstra que houve ações concretas para o golpe e que Bolsonaro sabia disso. Os policiais avaliam que a menção demonstra que ele sabia e mais do que sabia. Bolsonaro participou ativamente
do movimento golpista. Ele claramente quis se justificar perante seus eleitores e minimizar a participação dele no golpe em si. E lá na Paulista, o Bolsonaro afirma, entre outras coisas, o que é golpe, ele pergunta, né? É um tanque na rua? É arma? É conspiração? Nós sabemos muito bem que não é bem assim, não é? Para ser dado golpe de Estado, nem sempre se usa canhões, polícia na rua, né? Militares, nada disso. Golpes parlamentares também são feitos. Dilma, por exemplo, em 2016, sofrera um golpe parlamentar e até onde a gente sabe, não teve nenhum militar na rua, não teve ninguém em frente aos quartéis, não teve um derramamento de sangue sequer. Mas nós tivemos a presidenta democraticamente reeleita, tirada do poder, não é? Então, essa fala aqui de Bolsonaro, ela é contraditória. E aí ele continua, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais? Isso que é golpe? Nada disso foi feito no Brasil. Brandou ele a multidão na Paulista, associando o discurso a um decreto de estado de defesa, que só poderia ser posto em prática se aprovado pelo Congresso. Golpe usando a Constituição? Ora, né? Essa daí, gente, é típico dos golpistas, né? Usar um documento oficial para justificar o seu ato criminoso, né? É lógico que se condena a tentativa de golpe, porque se tivesse, Deus nos livre, havido verdadeiramente o golpe, nós não estaríamos aqui para contar a história. E uma vez que os golpistas conseguem dar o golpe, a primeira coisa que eles fazem é silenciar os seus opositores e aí aparelhar as instituições. Então, logicamente, uma vez que eles tivessem conseguido dar o golpe, a imprensa estaria silenciada, talvez o Congresso desta vez e o Senado realmente estivessem fechados, né, sem funcionamento, e os opositores estariam, como disse o próprio Alexandre de Moraes, mortos, torturados, né, tirados aí da frente deles de qualquer maneira, né? Então, Bolsonaro, ele usa, assim como todos os golpistas, de frases institucionais, né, de justificativas constitucionais, inclusive, o que não quer dizer nada, porque para quem sabe ler, meia palavra basta, né? Ele reverte tudo para o seu lado e só acredita nele quem realmente não entende nada de história, de política, de nada disso, né? E aí ele segue, golpe usando a Constituição, tenha santa paciência, deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não foi convocado ninguém dos conselhos da República, mas eu lembro aqui que teve uma reunião, né? Isso aí é sabido de todo mundo, que teve uma reunião com os ministros, né? E que o velho Gagá, o Neto lá, como é que é? O general Braga Neto, não, acho que não era o Braga Neto, como é que é o nome daquele Gagá? Que ele começou a falar sobre a BIM aparelhada e não sei o quê, e o Bolsonaro deu um cala-boca no velho, né? Mandou ele ficar quieto, que depois eles conversavam. E também, nós lembramos muito bem que teve convocação de chefes de estados, né, internacionais, para Bolsonaro incitar dúvidas contra a democracia brasileira, contra as urnas, né, contra as eleições. Então, isso também é tentativa de golpe, né? Isso é uma falha de caráter, né, e uma tentativa de golpe. E aí, vejamos aqui, foi repercutido, né, em todo o mundo, aliás, nos principais jornais do mundo, né? Por quê? Não porque o evento na Paulista foi, oh meu Deus, um grande evento, não é isso. Mas porque os idiotas, né, são tão imbecis que usaram bandeiras de Israel até em um número talvez maior do que usar a bandeira brasileira, né? E isso, lógico, chamou a atenção. Gente, será que eles não sabem que os judeus não
não acreditam que Jesus Cristo seja o Salvador? Eles não sabem? Não, eles não sabem, porque se eles soubessem, esse bando de evangélico que lá estava, né, na Paulista ontem, porque acredito, né, que Malafaia arrastou milhares e milhares de pessoas, né, das igrejas aí, para a Paulista. Será que eles não têm ideia de que, né, eles apoiam tanto o Estado de Israel? Eles não sabem que os israelitas, né, os israelenses, não acreditam, os judeus não acreditam que Jesus seja o Salvador? Ou como é duro não ter estudo, né? Como é duro não estudar, não se interessar pelo estudo, né? E aí seguimos aqui, vamos para a próxima. E por falar em Israel, Silvio de Almeida, né, o nosso ministro aqui, nosso ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, declarou nessa segunda-feira que a ocupação de Israel na faixa de Gaza ela é ilegal, e condenou também que os ataques cometidos pelos Hamas, né, são atos terroristas. No discurso, durante a reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Silvio de Almeida, solicitou que todos os reféns sejam libertados imediatamente. Palavra deles aqui, ó: demonstro nossa profunda indignação com o que aconteceu em Gaza. Já em mais de uma oportunidade condenamos ataques impetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Incitamos que Israel cumpra integralmente com as medidas emergenciais determinadas pelo Tribunal da ONU, no sentido que cessem as graves violações de direitos humanos. Também aponto nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel, uma espécie de punição coletiva, já que ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Gente, é isso que é tão óbvio, né? Você só não entende se você não quiser. Porque, historicamente falando, quando a gente quer acabar com a sociedade, a gente extermina as mulheres e as crianças. Mulheres porque são elas quem reproduzem, né? Quem dão à luz, quem gesta as crianças, né? O que será o futuro da nação. E as crianças, por serem o futuro da nação. Então, exterminando mulheres e crianças é meio caminho andado para que você acabe com determinada sociedade. E é isso que está acontecendo lá em Gaza. Se não for tomada providências imediatas, né, o cessar-fogo, né, e criação do Estado palestino, como disse o nosso presidente Lula, aliás, que fala divina, que fala maravilhosa, né, Lula se colocando ali muito fortemente, dizendo com todas as letras, né, que o que não teve distorção, que não é para distorcer a fala dele lá da entrevista na Etiópia, né? O que ele falou, ele diz de novo, né? De que há sim um genocídio em Israel e que só há uma possibilidade, né? De que os palestinos sejam poupados, né? Não sejam exterminados, que é o Estado, a criação do Estado da Palestina, né? Isso daí é óbvio. E Lula, mais uma vez, né, tomando a liderança, a grande fala aí do Sul Global, né, e a fala de Lula semana passada repercutiu muito, mas assim, aqui no Brasil, né, como sempre, a grande mídia, né, deturpou toda a fala de Lula, né, cortou, fez um corte errado, fez um corte sacana da fala de Lula, né, colocou palavras na boca dele que não foi ele que disse em momento nenhum. Lula falou sobre Holocausto, né? Ele falou sobre Hitler, ele citou Hitler, né? Ele citou que se não tomássemos providências em dado momento, iria acontecer coisa parecida com o que Hitler fez, porque sim, em algum momento Hitler foi avançando, a sociedade nada fez, ou não acreditou, né, que aquilo dali fosse tomar um caminho tão horroroso, né? E acabou que aconteceram aí mais de 6 milhões de mortes, né? E Lula quis dizer o seguinte:
Poxa, nós vamos ficar olhando isso de novo acontecer? Nós só vamos abrir os nossos olhos quando tiverem morrido quantos palestinos? 1 milhão? 2 milhões? 4 milhões? 6 milhões? Né? Então não, a gente tem que falar agora, a gente tem que apontar agora, então tem que parar agora. Foi isso que Lula quis dizer com aquela fala. Mas a Rede Globo, né, principalmente aqui no Brasil, não soube olhar, né, como sempre, não soube olhar a grandeza do ato de Lula, porque assim que ele falou, 28 países da União Europeia disseram a mesma coisa, né, pediram cessar-fogo, né, outras autoridades se levantaram também e falaram que Lula tem razão. Então, assim, só a imprensa brasileira, né? Aí eu me lembrei também daquela passagem de que Jesus dizia, né? Nenhum santo de casa faz milagre. E é verdade, né? Lula aqui, não que Lula seja santo, tá? Não é isso, mas assim, comparando aí, né, a frase, Lula é do Brasil, Lula é um grande estadista, reconhecido internacionalmente, cada vez mais se agiganta nessa questão de ser um estadista, e aqui no Brasil a mídia teima em ter Lula como um arruaceiro, um cachaceiro, um ladrão, um não sei o que mais, né, que eles falam. Poxa vida, né? Realmente é muito difícil agradar a gregos e troianos, mas é mais difícil ainda agradar a imprensa brasileira, né? Quando o assunto é Lula. Seguindo aqui, e o governo Tarcísio, hein? Misericórdia, olha, realmente os paulistas são uma negação, o dedo podre, né, para escolher governadores. Já tem 3 décadas, tá, minha gente, que a gente sofre com essa direita no poder. E agora o Tarcísio é a cereja do bolo, né? Tarcísio quer tirar investigações de corrupção da Procuradoria de São Paulo e enviá-las para Wagner Rosário, que é um corregedor, seu amigo. Claro, né? O governo do estado de São Paulo retirou da Procuradoria-Geral do Estado a condução de processos disciplinares contra servidores e quer passar a responsabilidade para a Controladoria-Geral do Estado, comandada pelo amigo do então governador Tarcísio de Freitas, Wagner Rosário. O Executivo Paulista encaminhou a PEC para a Assembleia Legislativa de São Paulo. A informação foi publicada nesta segunda-feira na coluna do Estadão. Quando o servidor é suspeito de um ato ilegal, a Procuradoria é que inicia a investigação e também encaminha ao governador recomendação sobre a situação do servidor público, o que inclui, por exemplo, recomendação pelas demissões. O titular do CGE defendeu a PEC sob a alegação de que a medida implicará estratégia efetiva de combate à corrupção. A concessão dessa atribuição à Controladoria-Geral do Estado visa implementar uma estratégia efetiva de combate à corrupção que é baseada no tripé formado por detectar, prevenir e sancionar, disse Rosário em um trecho do documento enviado para o governador. Todos os governos que pretendem lutar efetivamente contra a corrupção têm de ser capazes de detectar casos de corrupção, sancioná-los e, com o aprendizado gerado, implementar medidas efetivas de prevenção. Mas o fato é que o tal do Wagner, né, é amigo de Tarcísio de Freitas. E em se tratando, e se um processo cair lá, você sendo amigo, né, você tendo um amigo na controladoria, será que você não vai pedir nenhum favor? Será que você não vai pedir uma passadinha de pano quando houver algum crime, né, que você não queira que seja investigado? Ou você não vai salvar alguém de ser punido só porque você simpatiza ou deve favores políticos a essa pessoa? Fica-se o questionamento. Vamos seguindo aqui. E Brasil volta à Assembleia Ambiental da ONU após Bolsonaro rejeitar desmatamento zero. Sigamos. A Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, órgão mais representativo do mundo para tomar decisões ambientais, reúne pela 6ª vez nesta segunda-feira, ou reuniu, né, a 1º de março, em Nairobi, capital do Quênia. Na última e 5ª edição UNEA de 2022, o então governo Jair Bolsonaro
rejeitou a resolução que envolvia a diminuição das emissões de gás carbônico provocadas pelo desmatamento associado à agropecuária na Amazônia. O Brasil não concorda com o tom alarmante, disse Bolsonaro à época, né, usado para criticar a produção agrícola em países em desenvolvimento. Agora, com Lula, o Brasil retomou o protagonismo ambiental no mundo, invertendo a tendência de alto desmatamento na Amazônia e cobrando os países ricos pelo cumprimento das promessas de financiamento climático. Em meio ao aumento do evento climático extremo pelo mundo, o encontro dos representantes de 193 Estados-membros da ONU reúne neste ano líderes mundiais, cientistas, além de representantes da sociedade civil e das empresas. Essa questão ambiental, como todos nós sabemos, é uma questão fundamental para o Brasil, né? O Brasil precisa, sim, estar no topo, né, das discussões da ONU e de todos os órgãos internacionais, porque o Brasil é o grande defensor da Amazônia, tem que ser o grande defensor da Amazônia. O Brasil é aquele que tem a maior parte da Amazônia, né, em seu território, e é praticamente o ponto mais importante do mundo, né, quando se trata aí das questões climáticas, né? Então, essa discussão, que bom que o Brasil volta à Assembleia Ambiental da ONU. E aqui eu já vi, né, Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal com voto amplo, alcance em ação sobre uberização. Em seu primeiro voto como ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino votou para reconhecer a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade de vínculos de emprego entre motorista de aplicativo e plataformas, né? Então, que projeto é esse, né? O projeto visa que haja uma ligação entre o Uber, né, o motorista do Uber, e também entre a Uber, a empresa, né? A uberização, ela precisa ser regulamentada e ela precisa dar ao trabalhador que hoje está sendo precarizado, né, que trabalha horas e horas a fio, sem nenhum seguro de vida, sem nenhum seguro em caso de acidente, né, ele possa tratar-se, né, e receber alguma coisa, ou seja, ele só ganha se ele trabalhar. Se ele sofrer um acidente, se o carro sofreu alguma avaria, se ele perder se ele tiver algum dano, né, durante a sua hora de trabalho, ele não tem para onde correr, porque ele não é funcionário da Uber, ele não é funcionário do cliente que pede o transporte da Uber, e ele não é empresário como ele pensa que é, né? Como colocaram na mente dele, que ele é empreendedor. Não, ele não é, porque os empreendedores têm as suas obrigações, mas têm também os seus direitos, né? E o trabalhador de Uber, que direito tem? Não é? Nenhum. Ainda mais se sofrer algum acidente pela rua, fica totalmente à mercê da sorte, né? O Supremo Tribunal Federal discute desde sexta-feira se a chamada uberização é um caso de repercussão geral. Isso significa que os ministros debatem nesse primeiro momento se uma decisão tomada no processo valerá apenas para o caso específico ou ela será ampliada, alcançando todos os casos semelhantes sobre o mesmo assunto. Se a repercussão geral for reconhecida, a eventual decisão do Supremo passará a servir de precedente sobre o tema e guiará instâncias inferiores a adotarem a mesma posição ao discutir casos do gênero. O instrumento serve para pacificar discussões que assolam o judiciário como um todo, como é o caso da uberização. Caso o Supremo reconheça a repercussão geral, o tribunal ainda marcará uma data para discutir o mérito do caso. O debate sobre o alcance da decisão ocorre no plenário virtual desde sexta-feira e se encerra no próximo dia 1º de março. O relator, Edson Fachin, foi o primeiro a votar e ele afirmou na sexta-feira que a discussão sobre uberização reveste de uma magnitude inquestionável. Assoma-se ainda como um dos temas mais incandescentes na atual conjuntura trabalhista constitucional, catalisando debates e divergências consistentes tanto no escopo doutrinário como no âmbito jurisprudencial, disse o ministro
Edson Fachin. Flávio Dino, que tomou posse na última quinta-feira, votou hoje. Ele seguiu o entendimento de Fachin, apontando que a discussão da uberização envolve uma questão constitucional e deve ser caso de repercussão geral reconhecida. Dino não deu um voto por escrito. Então é isso. E Malafaia, pessoal, aqui para encerrar, Malafaia entra na mira da Polícia Federal após o ato golpista e deve ser investigado. Opa, já demorou, né? Tá na hora. Porque o que esse cara fala de baboseira, né? Falas nocivas, né? Em rede nacional, na internet, leva milhares e milhares de pessoas a acreditarem que tudo que ele fala é verdade, e aí ficam essas pessoas loucas, alucinadas aí, reproduzindo e repassando fake news. O pastor Silas Malafaia pode ter conseguido finalmente se ver enroscado de forma oficial no inquérito da PF que investiga a tentativa de golpe de Estado ocorrido no país entre o final das eleições e começo de 2023. Federais estão analisando de maneira minuciosa o discurso incendiário proferido por ele no domingo durante o ato golpista da extrema-direita apoiado por Bolsonaro realizado na Avenida Paulista, para tipificar os crimes potencialmente cometidos pelo clérigo radical, que por vezes já desafiou as autoridades, dizendo duvidar que alguém tenha coragem de prendê-lo. A informação é de Bela Megali, né? Já está mais do que na hora desse camarada ser chamado, pelo menos, né, para se justificar. De acordo com agentes e delegados que atuam no inquérito, Malafaia estaria atuando de forma aberta em defesa de uma organização criminosa e para atrapalhar investigações, inclusive pagando do próprio bolso manifestações como a de ontem, pelas quais os fanáticos seguidores extremistas do ex-presidente são inflados com várias mentiras, interpretações propositalmente distorcidas dos fatos, a fim de criar animosidades, clima hostil contra a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e também o Judiciário. Alexandre de Moraes diz que a extrema-direita precisa ser combatida na América Latina. Como o ministro do Supremo Federal tem lado, ele não tem que combater nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição, disse o pastor. Oficialmente, a PF não fala sobre a inclusão do nome de Silas Malafaia no inquérito na tentativa de golpe de Estado. Tampouco manifesta em quanto tempo terá uma resposta sobre a inclusão ou não do religioso nas investigações. Acompanhamos aí os próximos capítulos, que com certeza teremos novidades, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela tua atenção. Peço mais uma vez para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui neste canal e me ajudar a permanecer aqui na plataforma. Um beijo, boa semana a todos e até a próxima. Tchau.